Eu sou um dos cento e poucos brasileiros com diploma da Wharton Business School. Primeira coisa que eu deixo bem claro pra você é acordar pra vida cedo. Geralmente as faculdades públicas e medianas, elas não dão bolsa para estudantes estrangeiros. E pra entrar nas Harvard, nas Wharton da vida, você tem que ser muito pica. Cara, você tem que acordar pra vida cedo. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. All I'm offering is the truth. Fala rapaziada, aqui é o Ryan Santos e hoje eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz faculdade nos Estados Unidos, mesmo sem ser milionário. Na época eu não era milionário, meus pais são classe média, meu pai é funcionário público e minha mãe é professora de yoga. Como que eu consegui bancar, o que é, 50, 60 mil dólares de anuidade numa faculdade da Ivy League, onde estudam filhos de líderes de estado, filhos de CEOs. Na minha época, quem tava lá era, filhos do Donald Trump, filho do Denzel Washington, filho do presidente da Colômbia, tipo, classe altíssima da elite poderosa do mundo estuda numa faculdade como a Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Tô lembrando aqui, cara, tem a Moelis, que é uma das principais empresas de investimento do mundo, é baseada aqui em LA. Cara, Corey Moelis era tipo o cara mais vagabundo do meu grupo, filho do Moelis lá, do Moelis Group. Mas, cara, antes da gente entrar nessa história, eu quero dizer que esse vídeo é patrocinado pelo Inglês em 12 Semanas, o melhor e mais curto treinamento de inglês para você aprender inglês muito rápido. Por quê? Porque o Inglês em 12 Semanas, ele te ensina inglês de uma maneira diferente, alternativa, que é através de métodos de memorização. Então, se você já se fudeu aí comprando cursinho de esquina e não aprendeu a falar inglês, cara, eu acho uma excelente ideia você dar uma chance pra esse método aí, porque ele realmente deixa fluente. O que é fluente? Bom, as pessoas vão entender você e você vai entender todo mundo. Você vai falar que nem índio. Uai, no início você vai falar que nem índio, mas todo mundo vai te entender e é todo baseado em memorização de palavras, vocabulário, sem gramática, porque a gramática é uma maneira que os outros cursos de inglês tradicionais, eles encontram de manter você ali pagando mensalidade, pagando material todo mês e todo ano. Então, Inglês em 12 Semanas, o link está aqui embaixo na descrição. Vou contar essa história de como eu fui trabalhar nada. Como eu consegui estudar numa das melhores universidades do mundo, sendo brasileiro. Bom, rapaziada, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, olha só, eu não sou igual o Matheus Tomoto, ou esses caras aí que fizeram curso de extensão, pós-graduação, os caras, isso aí qualquer um faz. Eu sou um dos cento e poucos brasileiros com diploma da Universidade da Pensilvânia Wharton Business School. Graduação. MBA também qualquer um faz, depois eu vou explicar o porquê. Mas graduação não é qualquer um que faz. Por quê? Você precisa ser muito pica com 14, 15 anos. Se você acorda pra vida aos 16, 17, já é tarde demais pra entrar numa faculdade como Harvard, como Wharton. Então, se você tem um filho, ou se você mesmo é adolescente e quer entrar numa universidade americana, a primeira coisa que eu deixo bem claro pra você é acordar pra vida cedo. Eu, aos 14 anos, entrei nesse mundo de intercâmbio. Aos 15 eu estava no high school nos Estados Unidos. Aos 16 eu já fiz o SAT, que é o vestibular americano, tá? Então, requisito número 1 é você acordar pra vida cedo. Requisito número 2 é você ser ultra fluente em inglês. Então, olha só, se você não é fluente em inglês, o link aqui do Inglês de 12 Semanas tá bem aqui embaixo na descrição, beleza? Do Andrei Toribio. Então, esse é o 2, falar inglês. O 3 é fazer o SAT, porque sem falar inglês, você vai se ferrar no SAT. E antigamente, na minha época, 2005, 6 e 7, eles não ligavam muito para o nível de inglês, writing e critical reading do estudante estrangeiro. A gente era meio que baseado nos SAT-2s e também na prova de matemática. Então, tipo, matemática era muito fácil pra gente, era só mostrar, ó, a gente é pique em matemática, na parte de escrita a gente não é, porque inglês é a nossa segunda língua. Hoje já não cola mais, entendeu? Então, você sendo de outro país, você tem que dominar o inglês a ponto de ganhar dos americanos numa prova feita para eles.
Então, já falei. 1, acordar pra vida cedo. 2, dominar o inglês. 3, fazer o SAT e o SAT-2. Essa aqui é a 3. E eu vou colocar nessa 3 aqui o ACT também, que é melhor pra quem é brasileiro, porque o jovem brasileiro ele tem uma base boa de ciências, porque a gente faz biologia, química e física junto, desde a 8ª série, que hoje é 9º ano, 1º ano do ensino médio. O ACT, ele acaba sendo aceito por todo mundo, por todas as universidades, e, cara, ele tem um peso parecido para ciências, inglês e matemática. Enquanto o SAT é muito inglês e muita matemática, 50-50, aqui é 33, 33 e 33. Então eu acho que o ACT pode ser mais vantajoso para você do que o SAT. Isso se você não tem um nível de inglês tão foda. Vou ser bem sincero com você. Não teria passado, repito, eu não teria passado em Wharton se eu não tivesse feito intercâmbio de high school na Califórnia. Vírgula. Cara, Wharton, Harvard, Stanford, eles aceitam brasileiros todo santo ano e a grande maioria deles são de escolas do Brasil. Eu só tô falando isso por causa do meu caso. Um pouco diferente porque eu era atleta. Então, o fato de que eu sendo atleta, eu já falava línguas e eu fazia serviço comunitário. Tá? Então, a gente já falou de SAT, papapá. Número 4 é você ter um currículo muito pica que vai além da escola. E, cara, o problema do ensino médio brasileiro é que a carga horária é tão alta que você não tem tempo de fazer extracurriculares. Eu não conheço ninguém que é muito pica na escola e é pica no esporte no Brasil, porque o sistema brasileiro não deixa isso. Eu era pica no futebol americano ranqueado, ponto de ir pra seleção. Eu era pica no futebol federado a ponto de fazer categoria de base. Eu joguei até o sub-19 no futebol, soccer. Camisa 9, eu... cotovelo alto, igual Adriano Imperador. E eu fazia serviço comunitário com crianças de síndrome de Down, problemas mentais. Eu fazia parte do Best Buddies, que é um clube... Cara, é um serviço comunitário. Por que eu tô falando isso? Porque quando chega na hora da entrevista, as pessoas, elas te julgam pro teu geral, não só pelo seu Enem, igual no Brasil é. Então você tem que ser uma pessoa cheia de armas. Por exemplo, no meu caso, quais eram as minhas armas? Olha só, porra, eu tirei essas notas aqui no SAT mesmo sem falar inglês. E eu fiz questão de colocar aquilo ali na minha redação pessoal. Tem que saber se vender na redação pessoal e na entrevista tem que saber se vender pra caraca. E eu entendi muito cedo o que eu tinha que as outras pessoas não tinham. Joguei muito forte o negócio racial. Eu era meio esquerdista e os caramba, mas, cara, eu soube jogar o sistema. Eu, cara, sendo negro, hispânico e indígena. Eu coloquei que eu era indígena porque eu sou indígena. Você vê minha avó, a origem da família da minha avó lá em Campos e Macaé, tudo índio. Joguei essa parada aí de raça. Eu era federado em 3 esportes. Eu fazia serviço comunitário. Eu já era fluente em português, inglês, francês e espanhol, tá? Então, para uma pessoa, uma criança de 16 anos, ter 4 línguas no currículo já é foda. Cara, eu fiz questão de contar uma historinha triste que eu abandonei meus pais por causa de uma vida melhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu saí de casa com 14 para 15 anos e abandonei uma vida em família para buscar grandes oportunidades nos Estados Unidos. Cara, o que o americano gosta é de jornada do herói. Eu era assim, eu fiz isso e eu venci, mesmo com todas as adversidades. Então, número 5, use e abuse da jornada do herói na hora de escrever seu personal statement. Porque americano que tá lendo aquilo ali, ele gosta de, tipo, coisa motivacional, roteiros de Hollywood. Se você é rico, tá? E não tem uma história dessa, cara, você tá meio fudido aí, tá ligado? Desculpa, mas na hora do personal statement, cara, você tem que mostrar o que você tem e que mais ninguém tem. Então, bom, eu me muni de muitas armas nessa época e assim, o que eu fiz? Eu apliquei pra uma porrada de universidade. Eu meio que vacilei porque eu apliquei pra muita universidade pública. Eu apliquei pra San Diego State, UCLA, UC Berkeley. O problema dessas universidades públicas é que elas não dão bolsa para estudantes estrangeiros. Então você tem que pagar o tuition full, o tuition inteiro. Por que eu apliquei para essas universidades? Cara, porque minha high school era na Califórnia e tava todo mundo aplicando para essas faculdades. E eu gostava muito de futebol americano e, cara, essa época a UCLA era muito boa com Maurice Jones-Drew, a Cal era muito boa com Marshawn Lynch, San Diego State tinha
Kevin O'Connell, tinha... Cara, San Diego State era a faculdade ali da área. Minha namoradinha acabou indo pra San Diego State. Só que eu meio que joguei dinheiro fora porque eu sabia que minha família não teria grana pra bancar a anuidade, o tuition de uma faculdade pública. Então o que eu teria feito de novo? Eu teria feito uma pesquisa mais abrangente com todas as faculdades privadas que dão bolsa para estudante internacional. Bolsa não esportiva, que a bolsa esportiva já é um outro tema. Por que isso? Cara, não adianta, você vai ser aceito naquela universidade pica ali pública, mas você não tem grana, cara. Você não tem grana pra, porra, caralho, $60 mil hoje é $70 mil. Vezes 6, 420 mil reais por ano, dividido por 12, putz, quase 40 mil reais por mês pra fazer uma faculdade, mano. Não vale a pena, não. Deixa o dinheiro do teu pai e da tua mãe lá. Então, na minha época, quais as faculdades que davam bolsa para estudantes estrangeiros? Harvard. Eu ia falar Stanford, mas eu vou pular Stanford porque... Vou te explicar o porquê. Harvard, Yale, Princeton, Pensilvânia, Columbia, Brown, Cornell, Dartmouth. As 8 da Ivy League, mais Stanford e MIT. Eram 10 faculdades. Hoje em dia tem mais. As Liberal Arts Colleges, elas têm um fundo diferente, mas assim, cara, pra quem é internacional e não tem grana, você tem que ser muito pica, porque você já vai atirar lá em cima, assim, ó, pá, tá ligado? É igual você chegar numa festa e tem, cara, a Gisele Bündchen, a Adriana Lima e um monte de mina mediana que, cara, você sabe que se chegar nessas minas medianas, tua chance de pegar alguém é muito maior. Mas você tá sob pressão porque, cara, você só pode chegar na Gisele Bündchen e na Adriana Lima. Por aí, entendeu? Então, você tem que colocar na cabeça que, cara, você tem que atirar lá em cima, porque geralmente as faculdades públicas e medianas, elas não dão bolsa para estudantes estrangeiros. E para entrar nas Harvard, nas Wharton da vida, você tem que ser muito pica. E volta naquele primeiro item, cara, você tem que acordar pra vida cedo. Ah, uma coisa interessante também é que, assim, eu apliquei para todas, e essas faculdades da Ivy League, elas pedem uma carta de recomendação de professor, uma carta de recomendação do diretor da sua escola. Tá? Então, acordar para a vida cedo, o item 1, também tem a ver com fazer network com seus professores e diretor, porque você vai precisar deles, vai entrar no lado bom deles para eles escreverem uma carta de recomendação maravilhosa para você. Cara, as cartas de recomendação que escreveram para mim foram absurdamente fodas. E, cara, eu entrei pra história, eu era muito pica na minha high school. Lembrando que se você não leu o livro Imigrante Legal, cara, minha high school era uma high school de área de risco, de favela, com muita droga, muita briga, muito crime. E do nada veio um menino negro igual todo mundo, hispânico igual todo mundo, que, cara, além de ser super dotado pra caralho, ele era estudioso pra caralho e era uma estrela dentro de campo. Tá ligado? E assim, diretor de qualquer escola que a gente assim, porque usa tipo como garoto propaganda, como exemplo. Eu era garoto propaganda da porra toda. Porque eles me usavam, olha só, um dia você vai chegar que nem esse menino aqui e foi pra Ivy League, sendo atleta e sem falar inglês. Tá ligado? Então eles sempre usam isso como uma maneira de, sei lá, meio que propaganda política mesmo, entendeu? Bom, então, carta de recomendação. Cara, se você passar pra fase 2, você vai fazer uma entrevista com um ex-aluno. E aí, cara, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aqueles hacks de hipnose, assim, muito forte. Tipo, olho direito, olho esquerdo. Se você é aluno do Padrinho, você sabe o que é isso? Tá? Olho direito, olho esquerdo. Olho direito, olho esquerdo. Se você não sabe que técnica é essa, coloca aqui nos comentários. Se tiver mais de 50 comentários explicando, me pedindo essa técnica, eu vou gravar um vídeo só sobre essa técnica de hipnose pra você convencer a pessoa que tá do outro lado da mesa a fazer o que você quer. Tipo, no caso, essa entrevista é você convencer o cara lá que representa Harvard que você é pica e ele tem que fazer uma recomendação muito boa pra você entrar. Isso eu uso muito com mulher, tipo, pra tô do outro lado da mesa, cara, eu faço isso pra convencer ela a me dar mais rápido do que ela me daria. Tipo, simples. É só isso, rapaziada. Então, se você se arma de recursos para fazer com que a banca julgadora veja você como uma pessoa muito pica, você, além de passar no vestibular das universidades muito picas, você vai ganhar bolsa. Ah, então vamos dar um bônus aí. Cara, separar já os impostos de renda do seu pai e da sua mãe. Cara, a não ser que seu pai seja dono de empresa, dono de banco e os caralho. Cara, uma pessoa de classe altíssima
altíssima no Brasil, traduzindo o dólar para o real, cara, vai ganhar menos, vai ganhar tipo gente pobre nos Estados Unidos. E as bolsas de estudo para as internacionais são need-based. Então se você mostra que a sua família ganha pouco, tá, sei lá, menos de 50, 60 mil dólares por ano, vamos fazer a conta aqui, 60 mil dólares, 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. Se seus pais ganham menos de 30 mil reais por mês, você tá bem na fita, tá? Porque significa que você é pobre nos Estados Unidos e você vai ganhar uma bolsa. Bom, vou deixar por aqui. Se vocês tiverem uma pergunta aí sobre vida universitária, alguma experiência minha de vida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que o link do Inglês em 12 Semanas está aqui embaixo na descrição para você comprar e dar a chance para aprender inglês através de memorização. Lembrando que essas técnicas de memorização são as mesmas que eu aprendi russo em 8 dias. E você viu que eu falo russo pra caraca. Já até gravei vídeo russo aqui. Cara, as mesmas técnicas. E as técnicas que você aprende nesse inglês em 12 semanas, você pode aplicar para qualquer outra língua e para aprendizado acelerado de qualquer coisa. Memorizar qualquer coisa. Então você vai virar uma máquina mesmo, um robô. Vou parar por aqui. Tamo junto. É só o começo.